Olá, internautas do Milênio Espírita, sejam bem-vindos. É um programa de entrevista que tem por finalidade debater à luz da doutrina codificadora dos espíritos superiores os problemas que afligem o homem e toda a nossa sociedade. Hoje a gente volta a contar com a presença ilustre aqui do pós-doutor em Estudos Linguísticos pela UFMG, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Linguística do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Ceará, o Júlio Araújo. Ele é pesquisador das relações entre a linguagem e a tecnologia digital. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui, professor. E já vou, para iniciar a discussão sobre internet e espiritualidade, vamos adentrar num aspecto três aspectos, aliás, cenas de humilhação, narcisismo e suicídio. O senhor também tem estudado sobre esses temas? Sim. Em primeiro lugar, é um prazer voltar ao programa e estar em conexão com um amigo internauta que vê como um momento precioso se conectar no nosso programa, né? Já digo nosso porque já estou me sentindo em casa, né? Então, sim, Nonato, eu tenho estudado essas questões do narcisismo, do suicídio, solidão, depressão, essas questões todas, porque nós temos dados muito concretos, né, científicos, de estudos que trataram dessas questões. Então, eu também estou indo atrás disso e localizando material e tentando escrever também sobre isso, e tentando levar alguma informação acerca disso por meio das oportunidades que vão me surgindo, como essa aqui, por exemplo. Humilhação pública. É muito comum, de repente, você se deparar com vídeos de pessoas que chegam a baixar esse vídeo com uma sensação até mesmo de alegria. Né? A ludicidade que está circunscrita nesse tipo de material, na verdade, ela não está lá por acaso, né? O elemento lúdico desses vídeos, ele é habilidosamente pensado. Então, como uma piada de negro, como uma piada de loira, uma piada de gay, uma piada de português. Então, são sempre estruturas discursivas que denigrem, que humilham o outro, mas essa força agressiva da humilhação, ela é perniciosamente emudecida ou arrefecida pela estratégia lúdica. Então, as pessoas, de repente, simplesmente acham que é engraçado e divertido e a intenção não é humilhar, é só divertir. Só que o material da diversão é um material que gera feridas muito sérias na autoestima da pessoa envolvida no vídeo, né? Então, tem sido cada vez mais comum transformar o Facebook numa grande praça para onde as pessoas levam outras para serem humilhadas, né? Então, eu tenho um estudo aqui, por exemplo, de colegas americanos que mostraram, Skorek, que é um estudioso americano, que mostraram que ele usa a expressão Facebook bullying, né? Que acontece muito. É uma extensão das batalhas que acontecem na escola, agora no Facebook, né? Então, é cada vez mais comum. E o que é triste de dizer aqui para você e para vocês que nos acompanham agora, é que é comum. Não é para ser comum. Não é para naturalizar uma coisa que não pode ser naturalizada. E, infelizmente, a estratégia é tornar isso viral, que, por viralizar, né, na internet, se naturaliza. E aí mora o grande perigo. Me corrija se eu estiver errado, equivocado. Redes sociais, o filme que conta um pouco da origem, mas exatamente fala sobre esse início, né? Que era os colegas
fazendo bullying em torno dos próprios colegas. Exatamente. Mark Zuckerberg, não é isso? Exatamente. Isso é preocupante porque padrões de beleza, de comportamento e outros padrões que são desejados por algumas pessoas que não podem tê-los, né, vai sendo a base por meio da qual as pessoas vão se estratificando. Quem é belo, quem não é, quem pode ou quem não pode, né? Então, todo mundo tem um direito, por exemplo, o direito não, todo mundo quer ser feliz. Coloca no Facebook, check-in, estou aqui no restaurante com Nonato Albuquerque. Então, eu faço aqui um check-in agora e digo, estou aqui no Milênio Espírita com o Nonato Albuquerque, né? Então, as pessoas têm essa necessidade de se presentificarem nos ambientes para se mostrarem felizes, descoladas, e às vezes elas não são isso. É uma forma também narcisística de revelar a sua aparência. Um vestido tal, olha como é que eu estou, a pose, muda a foto da página quase toda hora, de repente, tira muitas fotos, mostra-se narcisisticamente. O Face também é um espelho dessa gente. Com certeza. Olha só, não há lugar, eu terminei o programa anterior falando isso, né? Não há o lugar mais seguro para nós estarmos do que dentro da nossa verdade. Todas as vezes que nós precisamos nos envernizar para só depois entrar na cena social, nós estamos nos ferindo gravemente, né? Ferindo a nossa alma, porque a gente usa máscaras de felicidade, máscaras de uma pessoa que nós não somos. Então, por exemplo, essa coisa de se fotografar toda hora, de se colocar a todo momento nas redes sociais, isso nos desconecta do outro, porque a gente está tão ensimesmado em nós mesmos, né, que a gente passa a ser o nó mais importante da rede. Então, você disputa likes e mais likes. Tem gente que troca like, curte a minha foto que eu curto a sua. Então, isso é um narcisismo perigoso, né? Porque nos distancia uns dos outros, né? É um pouco ainda aquele espírito que não saiu do seu lado material, que contempla o ter como se o ser não lhe interessasse, não é? Exatamente. O ter mais likes, o ter mais seguidores, o ter mais comentários num post que você faz, por exemplo, é muito mais importante do que ser alguém que leva luz por meio das redes sociais. Então, verdade. A quantidade de seguidores é um elemento, eu trago aqui o conceito do Bourdieu, é um autor que eu gosto de ler, que é da capital social, né? Então, qual é um indício de capital social no Facebook? A quantidade de seguidores que se tem, ou a quantidade de likes que se ganha, de curtidas que se ganha, né? Aliás, você pode curtir o nosso vídeo aqui, porque esse like vale, né? Que dissemina na rede e ajuda as pessoas a conhecerem mais o programa. Nós falamos que estávamos discutindo cenas de humilhação pública, narcisismo, e esse é um tema muito sério, suicídio. No programa anterior, nós já demos uma entrada nesse assunto, né? Eu queria que você que nos ouve agora prestasse atenção numa expressão muito usada nas redes sociais, que é a expressão herói. Essa palavra herói, ela é muito perigosa porque ela é uma gíria, ela é uma palavra cujo sentido só é compartilhado por aqueles que gostam de viver, de assistir suicídios. Então, quando se vê no Twitter ou no Facebook uma expressão, uma frase como um herói vai às 3 da tarde falar com o grupo tal no canal tal, eis aqui o link. Herói é o suicida. Então, está marcando que tal hora ele vai diante das câmeras, ou ela, né, cometer esse ato insano. Certamente uma mente muito enfermiça, muito doente. Se você ver isso, imediatamente faça uma prece por essa pessoa,
invoque os bons espíritos, o mentor dessa pessoa e ajude. E é bom ficar antenado com essa palavra, porque às vezes o seu filho, o seu aluno, o seu amigo pode falar alguma coisa. Olha, eu vou ver um herói hoje, tal hora, no canal tal. Tem um link lá, você não quer ir ver? Então a pessoa nem sabe do que se trata. Pensa tratasse de um super-herói qualquer. E aí isso atrai muita galera jovem, né? Os meninos, as meninas jovens é o maior número. Então, coisa de 4.000 pessoas conectadas diante de uma câmera na internet, como essa aqui, por meio da qual você nos vê agora, pois tem gente usando essa tecnologia para esses desatinos. Desde o último programa que a gente está conversando aqui com o professor Júlio, e aí a gente sempre coloca o lado da dimensão espiritual em nossas conversas, claro, Milênio Espírita tem esse objetivo. Eu pergunto a você, o que é que dizem os bons espíritos sobre as redes sociais, ou através das redes sociais? No livro Entrega-te a Deus, a Joana de Ângeles fala das viciações, né, que podem ser geradas. Olha, veja bem, as redes sociais em si, elas não são nenhum mal, mas aquilo que nos constitui interiormente, que está aqui dentro de nós, é que pode ser despertado por isso, né? Então, certas estratégias trevosas como essas, de esse narcisismo exacerbado, aliás, todo narcisismo já é exacerbado, né? Mas cenas de humilhação, de automutilação ou de suicídio, só nos alcança se de algum modo estiver inscrito no nosso material perispirítico uma inclinação para isso. Então, a gente não precisa se preocupar e achar que a gente vai ser contaminado gratuitamente. Aqueles que cuidam de uma maneira honesta da sua reforma moral, da sua reforma íntima, que procura ser bom. E quando eu falo aqui em reforma íntima, eu não estou dizendo que você tem que ser espírita. Não, você não tem que ser espírita. Você tem que ser bom. Você tem que ser uma mulher e um homem de luz, que leve amor e tolerância para o mundo, porque isso faz bem para a saúde energética do mundo, do planeta. Então, se você é alguém que se esforça para verdadeiramente ser uma pessoa boa, independente de qualquer crença que você professe, então esse material não te alcança. Você pode até ver cenas grotescas, ruins, imagens fortes, navegando na internet. Você pode sentir um sentimento de repulsa, mas aquilo não te alcança. Agora, tem outras pessoas que são alcançadas por isso. Porque, do ponto de vista do material de outras vidas, de predisposições psíquicas que as pessoas já tenham, ela pode. Então, tem pessoas profundamente depressivas. Elas vendo esse material em um momento de grande dor e de solidão, elas podem cometer coisas assim. Você falou em depressivas, e estou me lembrando que as redes sociais demonstram também que, enquanto compartilhamos com tantas pessoas, e às vezes estamos sozinhos, solitários, depressivos, porque não mais compartilhamos o tete-a-tete, a proximidade. Quando eu me lembro que estava num restaurante uma vez, e duas pessoas estavam à mesma mesa, todas, e aí eu conversei com um conhecido, só um minuto que eu estou conversando com ele aqui. Na mesma mesa, os dois estavam compartilhando a rede social, quando esqueceram de conversar ao vivo. Que seria muito mais interessante, né? Muito mais interessante. Nós estamos perdendo esse tempo, dando oportunidade. Não, aqui, novamente, é bom que se diga que ninguém é contra essa tecnologia fabulosa, isso só demonstra a nossa capacidade de cada vez mais evoluirmos. É o uso, a maneira com a qual a gente está fazendo uso. Joana de Ângeles fala de forma muito elogiosa sobre a internet, sobre as redes sociais, né? Ela só chama a atenção para as cenas que aparecem lá de anorexia,
suicídio ou de pedofilia, tem muitas coisas assim. Então, não é a internet que favorece isso, né? Mas são os espíritos ainda muito rudimentares. Exatamente, exatamente. Eu postei algumas fotografias minhas, que eu nunca gostei de foto minhas. E coloquei lá, eu estou muito narciso. Eu estou muito narciso. Estou hoje ouvindo aqui você falar sobre isso, vou apagar os narcisos que eu escrevi. É melhor tirar as fotografias. O André Luiz, em Nosso Lar, ele fala disso, né? Ele estava tentando encontrar aqui, mas não acho. Mas, em outras palavras, ele diz assim: evitem falar sobre vocês mesmos quando o assunto for a dor, né? Evitem entrar nessa energia. Então, falar de si mesmo o tempo inteiro, sobretudo quando o conteúdo desse falar de si mesmo é a dor, não é bom, porque você se desconecta do outro, né? Então, e nós precisamos do outro, a gente precisa conviver com o outro. Os estudos que eu tenho feito mostram que a solidão jamais foi experimentada em níveis tão agudos quanto agora. Então, coisas assim de 3.000 pessoas participaram de um estudo, de um pesquisador, eu não me lembro o nome agora, eu vou ficar devendo essa informação, que todos os sujeitos da pesquisa falam de dor, de depressão e de solidão. E todos são usuários assíduos. Eu estava há poucos dias na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, e eu falei numa casa espírita chamada Casa Espírita Joana de Ângeles. Aproveito para mandar um alô para os amigos de Garanhuns. E um companheiro lá de trabalho contou a história de um jovem que tinha abandonado a faculdade. Ele não abandonou namorada, faculdade, amigos, família, e ficava habitando só o seu quarto, na internet o tempo inteiro. E os pais, muito angustiados, querendo levar a um psicólogo para tentar reequilibrar esse ritmo frenético e patológico em que ele entrou, né? De ficar ensimesmado ali nas redes sociais o tempo inteiro. Então, são muitos os casos dessa natureza. Um caso de auto-obsessão, né? Muitas vezes sim. A pessoa, de repente, esquece o mundo. Não, eu estou bem, estou ligado aqui com o mundo, mas está desligado até mesmo de si. Você falava ainda há pouco também a questão do suicídio, e eu me lembrava a respeito de histórias que você tem relato, que você conta nas suas palestras, relatos de pessoas que cada vez mais estão interessadas nisso. E o número daqueles que se interessam por sites de mensagens positivas, de dicas importantes, como é que você tem visto, analisado, por exemplo, nas redes sociais? Há muita mensagem de pessoas dizendo um bom dia, um cumprimento, uma mensagem que Deus esteja contigo. Já é um sinal de fortalecer também uma corrente diversa, né? Com certeza. E esses dados que eu também analiso, eu tenho uma outra palestra que fala da autoestima e das relações boas que a internet promove, né? Que eu também tenho coletado um material muito rico sobre isso. Então, eu acredito que energia é energia, né? Então, quando eu uso a palavra que é verbo, né? Quando está dito lá na Bíblia, né? No princípio era o verbo, foi a palavra, o verbo era Deus. Que construiu tudo, isso. Né? Então, a luz. criação do mundo, essa metáfora da criação do mundo, o mundo é criado linguisticamente, o mundo é criado por um ato de fala. E se Deus é verbo, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos verbo, nós também somos linguagem. Então, nós temos essa energia linguística que nos constitui como pessoa. Não há outro modo de sermos quem somos se não for pela linguagem. A linguagem, ela nos aproxima do Criador do universo, que é verbo, né? Então, se eu uso essa energia eterna, imortal e forte, que é o verbo, que é a linguagem,
para falar de amor, de tolerância, de compaixão, certamente eu estou alimentando uma rede energética muito saudável pelo mundo. Às vezes, na hora que você coloca Deus estejam com todos, assim, muito despretensiosamente, você nem está intencionalmente querendo atingir positivamente alguém, mas você atinge porque é muito bacana falar Deus esteja com todos, por exemplo, né? Então, as estratégias contrárias existem e elas são muitas e elas são plásticas, dinâmicas e se travestem de muitas formas, né? Então, porque falando do outro conteúdo, dá a entender que a internet é um grande mar de lama, né? Um grande mar de sujeira moral, e não é isso, né? É uma questão de joio e trigo mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. O Intercom, a Intercom, que tem uma relação de objetos como televisão, computadores, até que ponto os espíritos também podem utilizar a internet? Olha, espíritos desencarnados que eu estou sim, falando aqui. Sim, claro que sim. Existem estudos, né, que mostram manifestações espirituais mesmo de usos tanto para o bem como para o mal, né, de aparelhos, né? Porque esses aparelhos ou essas tecnologias, elas podem ser novas para nós, para essa dimensão mais física, né? Mas para a espiritualidade, não. Então, os programadores, nós tivemos um caso numa mesa mediúnica, por desdobramento, né? Ele era encarnado ainda, né? É encarnado, um engenheiro de software chegou na mesa e estava falando que ele estava elaborando aplicativos para gerar viciação mental em jovens, né? E a doutrinação foi muito demorada e muito complicada, porque ele já estava num processo de monodeísmo, uma espécie de ovoidização na dimensão ainda encarnada. E é como se ele estivesse com uma missão obstinada de levar a viciação, né? Então, eles usam, inspirando, né, as pessoas que estão, intuindo as pessoas que estão fazendo uso das tecnologias. E usam também gerando manifestações físicas. Isso aí, nós precisaríamos de uns 3 programas para falar disso, mas existem estudos sérios, de fontes sérias, que mostram isso. Eu queria, mais uma vez, tentar aqui um pouco avançar para o futuro. Qual é a sua expectativa? Do que é que vai sobreviver dentro de uns 50 anos de toda essa... Chegaremos a uma harmonia para o uso das tecnologias que virão ainda também? Eu acredito que sim. Eu estava na Federal de Ouro Preto, numa missão profissional, e todos nós que estávamos ali naquele congresso estudamos questões semelhantes, né? Que envolvia, por exemplo, o ensino à distância pela internet. E um dos nossos colegas falou que em 10 anos, por exemplo, nós vamos ter já funcionando muito bem os hologramas, né? Então, pode ser que daqui a um tempo eu não possa estar aqui presente, mas estará um holograma. Um holograma e a gente pode estar... Eu conversando aqui com o professor Júlio, ele de holograma aqui, e quem sabe que estarei em outro local também. Eu espero que você esteja por aqui ainda. Tem muita coisa para a gente fazer. Mas imagino que nessa época a internet, a banda larga tem que ser boa, né? Porque senão o holograma vai dissipar rapidamente. Mas para além da sofisticação tecnológica, que eu acho que é inconteste, nós vamos chegar a um nível de sofisticação tecnológica muito maior do que o que nós já vivemos hoje. Eu acredito que, paralelamente a essa sofisticação, nós vamos chegar a um avanço ético, moral maior. Então, eu acalento, né, o sonho, a esperança, a fé de que nós teremos um momento muito bom em que as pessoas se
encontrarão mais, né? E que as tecnologias serão usadas para isso, para festejar e celebrar o encontro e não a desagregação. Rapidamente conto uma história aqui de um vídeo que eu vi na internet que me chamou a atenção, de uma senhora negra, completamente nua e idosa, dançando. E as pessoas começaram a curtir e a compartilhar esse vídeo, e os comentários eram muito perniciosos, né? E aquilo me chocou, e eu fui investigar profundamente, eu queria saber qual era a origem daquilo. E descobri que ela era de uma casa de idosos, a família já não visitava. Com problemas de Alzheimer, algum... Certamente. E o funcionário da casa é que filmou aquela cena no celular e jogou na rede. Então, olha que prazer tem para ele comprometimento isso, né? Ele gerou para si, e quem entrou nessa energia entrou na teia. E se de repente, se você coloca, se for a sua mãe... Pois é. E se for você quando ficar idoso? Não é? Então, tem esse tipo de coisa acontecendo e a gente precisa estar muito atento a elas. O Júlio Araújo, que foi nosso convidado nesses 2 últimos programas, nos deu, assim, uma aula enorme sobre essa convivência harmônica que desejamos, que ele, no final, ele falou aí, que desejamos que seja para você, que é internauta, que você que já está utilizando o Milênio Espírita, certamente já tem um nível realmente que a gente está imaginando de qualidade. Que você possa dividir com outras pessoas as boas informações, as boas mensagens, compartilhar sempre algo que infinitamente é desejo do universo. Que as pessoas se harmonizem, estejam mais juntas, conversem, mesmo através de um aparelho como esse. O Milênio Espírita se despede, até o próximo encontro, agradecendo a excelente presença desse professor, mestre em todas essas áreas de linguística do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, e certamente vai sempre ser convidado para vir aqui nos brindar com outra aula dessa. Eu que agradeço, fiquem com a paz de Deus. Paz e bem.